O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Estamos num processo hoje de eleição para oficiais e constitucionalmente, ou de acordo com os nossos estatutos, nós precisamos de 1/3 dos membros da sede para que haja quórum. E eu fui avisado aqui que nós estamos precisando de 5 assinaturas, 5 irmãos. Talvez você esteja aqui, não votou ainda, para você se dirigir aqui à zona eleitoral, né? E votar. 5 irmãos. Se você está aqui e você é membro da igreja e não votou ainda, porque senão nós vamos ter que repetir todo esse processo na semana que vem, Dia dos Pais, mais complicado ainda. Então, se você não votou, por gentileza, certo? Eu vou abonar sua falta aqui. E paga até uma pizza para você, depois do culto. Que dá tanto trabalho fazer uma eleição dessa, né? É rapidinho aí, volta no sistema. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica, fundamental para a nossa fé. Ela é chamada de doutrina da expiação limitada de Cristo. A pergunta é: quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele morreu para possibilitar a sua salvação? Ou quando Cristo morreu na cruz, Ele sabia por quem estava morrendo e Ele estava garantindo definitivamente a nossa salvação? Quem crê na primeira, levanta a mão. Quem crê na segunda, levanta a mão. É tudo calvinista aqui. Vamos para João capítulo 10. A partir do versículo 11 até o versículo 18. João. Isso é perseguição, é? João capítulo 10. A partir do versículo 11, diz assim: Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Meus prezados irmãos, houve um sínodo na cidade de Dort, na Holanda, início do século XVII.
E nesse sínodo houve uma discussão sobre a doutrina da salvação. E esse sínodo, então, ao se posicionar do ponto de vista teológico, do ponto de vista reformado, do ponto de vista bíblico, respeitando os nossos princípios de fé reformados, elencou 5 princípios que a turma chama dos 5 pontos de Calvino, mas não foi Calvino que arrumou esses 5 pontos. Foi o Sino de Dort. E esses 5 pontos, de uma forma lógica, resume a doutrina da salvação conforme a nossa visão e a visão bíblica. O primeiro princípio é o princípio da depravação total do homem. O segundo princípio é que Deus, então, elege incondicionalmente aqueles que foram depravados. Terceiro princípio, Jesus Cristo, ele então, baseado nessa eleição de Deus, ele morre, ele derrama a sua vida para resgatar, para redimir esses eleitos. Quarto princípio, o Espírito Santo age graciosamente e de forma irresistível para aplicar essa redenção na vida daqueles que foram eleitos pelo Pai e redimidos pelo Filho. E o quinto ponto é que todos aqueles depravados que foram eleitos pelo Pai, redimidos pelo sangue de Jesus, convertidos pelo Espírito Santo, têm agora a sua perseverança na fé, de tal maneira que não podem perder mais a salvação. A boa obra que começou será concluída. E João capítulo 10, no ensino de Jesus aqui, sobre o bom pastor, ele vai sintetizar todos esses 5 pontos. Mas eu quero focar especificamente nesta noite sobre a doutrina da expiação limitada de Cristo. O que significa isso? Expiação limitada de Cristo significa que Cristo morreu não para possibilitar a salvação de todos, mas Cristo morreu para garantir a salvação dos seus eleitos, das suas ovelhas. Ainda que a obra de Cristo seja suficiente para salvar o mundo inteiro, ela é eficiente somente para os escolhidos por Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Estão assustados? Tem base bíblica para isso? Tem ou não tem? Vamos começar de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. No versículo 11, resume todo o ensino desse capítulo. Vamos ler juntos? Isaías, capítulo 53, versículo 11. O que diz aí? Vamos ler juntos, bem forte? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Preste atenção. A obra de Cristo vai justificar a quantos? A muitos. A palavra justificação aí é a mesma que aparece em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a obra de Jesus Cristo, o penoso trabalho de sua alma, foi para justificar a muitos, não a todos. Não a todos. E se você observar, o texto no versículo 12 vai dizer: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, não todos.
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. E pelos transgressores o quê? Intercedeu. Então a obra expiatória de Cristo foi limitada a muitos, os escolhidos por Deus. E ato contínuo dessa expiação é que ele intercede por esses muitos. Ele não intercede por todos. É só você orar ou estudar João capítulo 17, e ele diz: eu não rogarei pelo mundo, mas eu rogarei por aqueles que me deste. Vamos caminhar um pouquinho, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Esse é um texto clássico para fundamentar essa doutrina. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Vamos ler juntos? Bem forte. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, quando morreu na cruz, ele sabia por quem estava morrendo. Era como se o Pai entregasse para ele o livro da vida, com o nome dos eleitos de Deus. Nós erramos quando nós, muitas vezes, pregamos o Evangelho hoje e dizendo: Senhor, escreve o nome dessa pessoa que aceitou Jesus Cristo no livro da vida. Não é assim. O nome já está escrito. Ele foi salvo, ele foi convertido, não para que se escreva o nome dele no livro da vida, mas ele é salvo e é convertido pelo Espírito Santo porque o nome dele estava no livro da vida. Vocês estão me entendendo ou não? Tem prova para isso? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13, 48. Diz assim a palavra de Deus. O que diz lá? Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra destinados aqui é arrolados. E veja que eles creram, e o crer aqui não é causa, o crer aqui é consequência. Eles creram porque eles estavam o quê? Destinados, relacionados para a vida eterna. Mateus, capítulo 26, o texto da instituição da ceia, Mateus 26, 28. Jesus diz assim, claramente: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, muitos, para a remissão de pecados. Então essa é a tese fundamental da expiação limitada de Cristo. Ele não morreu por todos, mas morreu para realizar a compra da sua igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora vamos voltar para João capítulo 10. Eu queria tirar alguns pontos aqui nesse texto. No versículo 11, eu sou o bom pastor. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você for mais para baixo,
No versículo 15, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Preste atenção que aqui esse verbo dar é muito importante. Por que Jesus Cristo dá a sua vida? Porque a sua vida, o seu oferecimento por nós, não foi um ato político, não foi um ato tramado pelas autoridades religiosas. Mas a expiação de Cristo por nós foi voluntária. Ele se deu como oferta em nosso lugar. E a prova disso está mais embaixo. Veja lá, por favor. No versículo 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18, lê comigo aí, por favor, bem forte. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo, quando foi para a cruz do Calvário morrer em nosso lugar, ele foi espontaneamente como oferta pelo pecado. Isaías, capítulo 53, diz que ao Pai agradou moê-lo. Ele foi moído, ele foi morto pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, de tal maneira que a nossa salvação se fundamenta exclusivamente na oferta de Jesus por nós. Amém? Então não tem o que temer. Não tem o que temer. Eu gosto daquele hino que a gente sempre canta aqui, né? Eu sei que foi pago um alto preço. O preço não foi barato, foi alto. Mas quando Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário, ele sabia por quem estava morrendo. Ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele tinha na sua mente, no seu coração, a convicção, a relação por quem ele estava morrendo. Ele estava morrendo pelas suas ovelhas. E eu quero dizer para você que ele diz aqui claramente, versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que o grau de conhecimento que Jesus Cristo tem de mim e de você é semelhante ao grau de conhecimento que ele tinha do Pai e o Pai tinha dele. Você já pensou nisso? Na profundidade que significa a cruz de Cristo, a expiação de Cristo? Ele estava morrendo por mim e por você. Ele, quando ressuscitou, ressuscitou por mim e por você, para que nós fôssemos justificados. Ele ressuscitou para a nossa justificação, diz o apóstolo Paulo. Louvado seja o Deus. A segunda verdade que eu vejo nesse texto todos aqueles porque Cristo morreu serão salvos. Serão salvos. Preste atenção. Jesus Cristo morreu pelas suas ovelhas. E a pergunta que você faz, pastor, essas ovelhas por quem Cristo morreu, alguma dessas ovelhas poderão se perder? Poderão se desviar? Poderão deixar de receber a salvação? E a resposta é não. Por quê? Veja no versículo 16. Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas.
Porque ele conhece as suas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aqui ele está falando, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel. Mas o meu aprisco agora não se resume a uma nação, mas a pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Está lá em Apocalipse capítulo 5, digno é o cordeiro que foi morto, de abrir o livro, desatar os selos, porque com o seu sangue ele comprou gente de todas as tribos, línguas e nações. Mas veja no texto, por favor, no versículo 16 diz assim, a mim me convém o quê? Conduzi-las. Preste atenção que se aprofunde mais. Toda ovelha pela qual Cristo morreu, um dia será conduzida a Ele pelo próprio Cristo. Ele que chama. A ovelha não ouve a voz do estranho, ouve a voz do pastor. Ele conduz pela pregação do Evangelho. A igreja prega a todo mundo. É o chamado externo, é o chamado universal. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, faz a obra interna. De forma irresistível. De tal maneira que quando uma ovelha de Cristo chegou o dia da conversão dela, não tem como fugir. A ovelha ouve a voz do pastor. Eu quero chamar a sua atenção, porque esse pastor está aqui hoje, ele está chamando as suas ovelhas. E diz que um dia, no futuro, haverá o quê? Um rebanho e um pastor. Não vai ter negócio de batista, de presbiteriano, de metodista. Vai ser um rebanho e um só pastor. E aí vai chegar lá, eu sou arminiano. Tudo bem, não tem problema não. Você é arminiano, mas você é ovelha. Pronto. Eu sou calvinista. Tudo bem, rapaz, você me deu um trabalho desgramado, mas você está salvo. Então, meu irmão, para de brigar. Porque a questão não é eu ser calvinista, você ser arminiano. Certo? Não adianta a gente ficar fazendo essas discussões. Se Cristo não morreu por mim e por você, todo o meu conhecimento teológico não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E essa doutrina, quando é lida e explicada desse jeito, tira de nós toda a soberba. Toda a soberba. Eu já contei a história aqui de 3 crentes nominais que foram para o inferno. Um era batista. E o presbiteriano goza com ele no inferno. Diz, mas você não era batista? Você não era arminiano? Ele diz, eu era. Me desviei. Por isso que eu estou aqui no inferno. E o batista diz, mas você está gozando comigo, presbiteriano? Por que você está no inferno? Ele diz, eu não era eleito. Era calvinista, mas não era eleito. Aí encontrou um assembleiano. Um assembleiano, assim, desses bem da teologia da prosperidade. Ele diz, e você, assembleiano, por que você está no inferno? Ele diz, eu determino que a partir de hoje, isso não será mais inferno, é céu. Mas está no inferno. Irmãos, essas discussões não levam a nada. Nós temos que estar no livro da vida. Nós temos que entender que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Se nós não estivermos aí, nós não estamos salvos. Terceira lição, que eu gostaria de tirar do texto aqui. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Vamos adiante para um terceiro ponto aqui que é muito importante nessa doutrina. Versículo 26 do capítulo 10. Porque Jesus continua ensinando. Estava no meio de uma festa, era inverno. Jesus passeava pelo templo. Os judeus interpelaram
dizendo: se tu és o Cristo, diga logo. E Jesus diz: eu já disse para vocês que eu sou o Cristo, mas vós não credes, vocês não creram. Sabe por quê? Veja lá, versículo 26, lê comigo. Ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês são bode, velho. Bode não crê. E aí é fantástico esse texto, porque Jesus Cristo vai colocar aqui que ele chama as suas ovelhas na hora que ele quer, na hora que ele quiser. A mim me convém o quê? Conduzi-las. Vamos pensar aqui, você conhece alguém, o seu relacionamento, que você diz: esse cara não vai se converter nunca? Você conhece um cara assim ou não? Conhece ou não? Conhece? Esse cara aqui vai para o inferno, não tem jeito. O bicho é incrédulo, o bicho é ateu, o bicho é zombador, perseguidor do evangelho. Esse era o apóstolo Paulo. Vamos dar um pulinho lá, rapidamente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Porque tem conversão que a gente duvida. Fulano se converteu. Fulano se converteu. Eu não acredito. Eu não acredito. E tem uns que dizem: esse cara fez bandidagem a vida toda e agora diz que é crente. Já ouviram isso ou não? No presídio está cheio. Sou crente agora. Sou nova criatura. E é tão interessante porque Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Saulo, versos de 1 a 9, Deus se revela a Paulo. Versículo 10, diz que ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe, o quê? Ordenou. Não pediu. Ordenou. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, aqui é o ex-celestial, e na casa de Judas, procura por Paulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperes a vista. Versículo 13, o que é que diz? Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Paulo era um terrorista, era um perseguidor de cristãos, era um destruidor de igreja. Mas ele era um eleito de Deus. Ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ele foi escolhido não somente para ser cristão, para ser uma nova criatura, mas para ser apóstolo, para pregar o evangelho aos gentios. E é tão interessante. Versículo 15, vamos ler juntos? Bem forte. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Esse é para mim um instrumento escolhido. Você escolheria, Paulo? Havia alguma possibilidade humana de Paulo ser crente? Isso é uma coisa que ele precisa aprender. O período que o sujeito passa como eleito de Deus entre o nascimento e a conversão não conta. Talvez o sujeito cometa as maiores atrocidades, como Agostinho, como John Wesley, como John Newton, como tantos outros,
que aprontaram na sua depravação total, mas chegou o dia em que ele ouviu a voz de Jesus. O pastor chamou. Ele veio. E é tão interessante, porque lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Irmãos, presta atenção, uma ovelha de Jesus não segue a voz do estranho, não segue a voz dos falsos mestres, não segue a voz dos mercenários. Uma ovelha pode ser enganada, pode ser iludida, mas ela não permanece no engano. Porque quem faz a obra é Jesus. Ele fez a obra da expiação, mas ele faz também a obra do chamado irresistível. Irresistível. E diz o texto, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Porque se ele deu a vida por nós, é baseado nessa vida que ele deu por nós, que nós temos a vida eterna. E é tão bonito. Eu queria que você entendesse aqui. E diz assim, jamais o quê? Perecerão. Presta atenção, meu irmão. Se você é crente, se você é uma ovelha de Jesus, se Jesus Cristo morreu por você, se você foi chamado por Jesus, você pode ter as piores crises, você pode passar por desertos, por provações, você pode se revoltar contra Deus, mas Deus não desiste de você, você é dele. Dele. Jamais perecerão, jamais. Sabe por quê? Porque nós somos presentes do Pai a Jesus Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode o quê? Arrebatar. Às vezes a gente quer pular da mão do Pai. Às vezes provações e tentações vêm sobre nós dizendo, eu não vou aguentar ser crente. Mas isso não é para quem quer, é para quem Deus escolheu. E o chamado de Deus, a eleição de Deus, a expiação de Cristo, são irrevogáveis. Não tem como mudar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, nesse tempo de tanta instabilidade, de tantas incertezas, que você olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não confunda certeza da salvação com segurança da salvação. Certeza é nossa. Certeza é instável. Certeza é emocional. Certeza é humana. Pense na segurança da salvação. Eu posso passar por crise. Eu posso duvidar que sou crente. Eu posso entrar no estado depressivo e eu não sou crente. Mas Jesus diz assim, não, você é meu. E eu lhe dei a vida eterna. E você jamais perecerá. Amém? Então nós vamos tomar Santa Ceia nessa noite. E nós vamos tomar com a convicção, com a certeza. Aquilo que está lá em Mateus capítulo 26. Eu já vou aproveitar o texto para dar instrução. A seguir, versículo 27, Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Jesus derramou a sua vida por mim para nos remir de todo pecado. Por isso que Jesus diz assim, e ele tendo dado graças. Então a Santa Ceia, quando a gente celebra o sacramento repetitivo da Santa Ceia, nós não estamos celebrando aqui, meus amados, um funeral.
Nós estamos celebrando aqui a nossa redenção. E esse ato é um ato de gratidão. Eucaristia, eucaristel, significa ações de graça, gratidão. Gratidão. Eu não sei como é que você está, apertado, duro, infeliz, qualquer coisa que você esteja passando aí na sua vida. Mas se você está salvo, está bom demais. Está bom demais. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, nada. Curva a sua cabeça, ore agora. Agradeça a Deus pela sua redenção, pela sua salvação, pela sua eleição, pela sua perseverança. Ore a Deus, agradeça a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer neste momento por tão grandiosa salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos nos curvar diante da Tua majestade, da Tua grandeza, desse amor imerecido, dessa eleição incondicional, desse sacrifício precioso por nós, Pai. Queremos te louvar pelo chamado do Espírito, pelo selo do Espírito, pela certeza de que nada nem ninguém poderá nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Ó Deus, que essa verdade bíblica, teológica, possa aquecer o coração de cada irmão nesta noite. Que esses problemas, sofrimentos transitórios desta vida, Senhor, possam ser vistos na perspectiva dessa bendita doutrina, do bendito sacrifício de Jesus Cristo por nós. Renova a nossa fé nessa noite, renova a nossa esperança. Santifica-nos, purifica-nos de todo pecado, limpa-nos. Que essa noite seja uma noite de alegria, de gratidão, que ao retornarmos para casa nós possamos estar com o nosso coração cheio de louvor, para ensinar aos pecadores o teu caminho, como Davi diz no Salmo 51. Anima, fortalece, consola a tua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.